Olá, saudações, Paulo Coroa de Maceió. Se vocês gostarem, se não for inscrito, inscrevam-se, deem um like e Deus abençoe a todos. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E a natureza já existia nos planos seus, desde a maior estrela, a mais singela flor. Traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo. Feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, o amor é paz, o amor é vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que eles perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta?
João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vindo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-nos dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e chamou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glória a Deus nas alturas, sim, glória a Deus nas alturas. Satanás não tem poder sobre os seres humanos, não. E ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná, da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos governantes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu próprio corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia do que havia no homem. Para você verem, meus irmãos, que só quem não conhece o homem aqui na terra somos nós, seus parceiros, seus semelhantes. Mas Deus os conhece, penetra nos seus pensamentos, nas suas mentes e sabe quem é quem aqui no meio de nós. É por isso que tem muitos por aí que nos enganam. Tem muitos pastores que nos enganam, que enganam vocês com falsas promessas. São os lobos em forma de cordeiro. E vocês, como ovelhas sem pastor, que não tem para onde ir, seguem caminho à frente como se fossem ovelhas, seguindo para o tosquiador, para o matadouro. Já é tempo de abrir os olhos, voltar a si e ver quem realmente é de Cristo e quem não é. Não custa nada você tentar, não custa nada você observar, fazer uma análise de cada pessoa que está lhes ensinando como fazer a doutrina cristã, como seguir a doutrina cristã. Tem crentes
que seguem fielmente, cegamente, as doutrinas de um pastor que, no fundo, só visa o bem dele próprio. Qual é esse pastor hoje em dia que não pede dízimo, que não pede ofertas e ofertas e ofertas e mais ofertas? Principalmente o dízimo. Aí onde está a chave de todo mistério, de toda má conduta, está exatamente nas ações desses pastores desalmados, sem piedades, que vivem falando o nome de Jesus em vão, somente para ganhar adeptos, ganhar seguidores. E depois desse tal de YouTube no ar, cada um quer fazer um canal. Brevemente, ninguém tem mais aonde assistir um culto numa igreja qualquer. Vão assistir todos dentro das suas casas, diante de uma televisão, diante de um computador ou de um celular. Porque está assim, ó. Todos querem fazer YouTube, todos querem montar um canal, todos querem ensinar de acordo com o que pensa que está ensinando, de bom para as pessoas. Mas não caia nessa não. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e depois de mim não existirá outro igual a mim. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou um bom pastor, eu sou um pastor, para enganar as ovelhas, para tosquiar as ovelhas, para rapar a lã das ovelhas, para o seu próprio benefício. Antigamente, quando eu era jovem, que eu era criança, o evangelho que eu via era um evangelho puro, genuíno. A gente via que aquelas pessoas falavam a palavra de Deus com vontade de ganhar aquele que estava ouvindo para Deus, para Jesus. Não visava dinheiro com a ganância que se visa hoje. Entendeu? Tudo é diferente, tudo evoluiu. Até a fé, eu acho que nem só o que não evolui é a fé. A fé, quando evolui, é o contrário, involui. Porque fica baseada no interesse dos outros e não consegue concretizar sua fé no Espírito Santo de Deus. Mas cada pessoa é um universo separado, individual. Peçam discernimento a Deus, porque Ele os dará. Jesus disse, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mas quando Ele disse, pedi, pedi, dar-se-vos-á, não foi bens materiais, não. Foi dons de Deus, dons do Espírito Santo, para que vocês pudessem adiante levar um evangelho genuíno, como no tempo quando eu era criança. É uma pena. Não estou generalizando. Estou apenas me referindo àqueles que realmente são maus pastores, que utilizam essa palavra como se fosse um comércio. A palavra de Deus está sendo comercializada. Mas todos podem discernir entre o que é certo e o que é errado. Não podem? Pode, porque nós não somos crianças. Todos somos adultos. Todos podemos enxergar. Se você não tem discernimento, peça-o a Deus. Peça-o ao Espírito Santo. Porque no mundo em que nós vivemos, diante de tanta atrocidade, de tanta miséria, de tanta doença, de tanta falsidade, é preciso buscar essa força no Espírito Santo de Deus, lá dos céus, para poder vencermos as malignidades do mal. Deus, meu irmão, ninguém consegue enganá-lo. O autor deste aqui, ninguém consegue enganar. Se você pensa que pode enganar a Deus, não pode. Só duas pessoas que ninguém pode enganar neste mundo. Primeiro a Deus
Depois, a você mesmo, a nós mesmos. Como é que nós podemos enganar nós mesmos? Nós cometemos uma atrocidade, um ato, um crime, e passamos a dizer, não, eu não fiz isso, eu não fiz, sabendo que fez. Então não tente enganar vocês, porque ninguém engana a Deus. Você tentando enganar você mesmo, está tentando enganar ao Criador. E com o Criador não se brinca. Tem um hino que diz, não brinque com Deus, cuidado com os dons que Ele lhe der. Pois se Ele dá, bem pode tirar, quando Ele quiser. Os dons são de Deus e Ele os dá a quem Ele quer. Por isso é preciso usar os talentos que Jesus lhe der. Se Cristo chamou você, se Ele lhe manda ir, não fuja para longe, não cruze os braços tentando escapar. O talento que Ele deu, terás de multiplicar, senão Ele vem e até o que tens Ele irá tirar. Senão Ele vem e até o que tens Ele irá tirar. Portanto, meu irmão, cuide do que Deus lhe deu, do talento que Deus lhe deu, para que Ele não tome. Se Ele te deu um talento é porque você tem capacidade para exercer aquele cargo, aquela função, fazer aquele serviço, aquele trabalho que Deus mandou. Viu? Não brinque com Deus. Eu vou ficando por aqui no canal do Paulo Coroa. Se vocês gostaram da mensagem, dê um like. Subscrevam-se para que esse canal continue e eu também possa continuar enviando mensagens desta natureza ou semelhante a essa. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Não brinque com Deus. Cuidado com os dons que Ele te der.